mesmo, o senhor abordou algo na primeira noite muito interessante que poucas vezes eu ouvi ser explorado, que na verdade o sínodo de Dort foi uma resposta aos discípulos de Armínio, mas isso tudo ocorreu, o senhor voltando na história, em razão de uns excessos e exageros do calvinismo, onde o senhor diz que a união deles com o pensamento aristotélico gerou este produto, ou seja, não vou usar o termo que o senhor falou, filho feio, né? O senhor podia dizer um pouquinho mais sobre isso, porque talvez muitos vão achar a chave, né? A chave do porquê nós tivemos que ter o sínodo de Dort e uma formulação arminiana ter sido feita. O que aconteceu foi o seguinte: o calvinismo antes de Dort não enfatizava tanto, ou antes de Dort, ou na época de Dort, não antes de Dort sim, mas na época anterior ao período de Dort, na época de João Calvino mesmo, não enfatizava tanto a doutrina da eleição. Se você ler as Institutas da Religião Cristã, são 4 volumes, é uma obra grande, é uma obra substancial. As pessoas acreditam o seguinte: olha, Calvino, ele só escreveu sobre predestinação, o tema da vida dele, a razão dele viver foi a doutrina da predestinação. Então, Calvino só se ocupava disso, só escrevia isso, só pregava isso, e só propunha isso, e matava pessoas que não pensavam como ele. Geralmente esse é o conceito que o pessoal tem de João Calvino. Isso está longe da verdade. Quando nós lemos as Institutas, nós descobrimos que a doutrina da eleição, ela ocupa um pedacinho muito pequeno, em termos proporcionais, quando nós olhamos a obra toda. Nós percebemos que as Institutas, nos seus 4 volumes, elas tratam da predestinação, da eleição, só no 3º volume, dedicando ali os capítulos 21 a 24, 21 a 25, não me lembro agora, mais ou menos 100 páginas apenas à doutrina da eleição. Então nós percebemos que o próprio João Calvino e o seu movimento, as suas propostas ali como reformador, não enfatizavam tanto assim a eleição. Hoje, você fala a palavra calvinista, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o quê? Ele crê na predestinação. É como se calvinismo fosse sinônimo de eleição e predestinação. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque depois da morte de Calvino, o Teodoro de Beza, que é o sucessor de Calvino, ele percebeu que o ambiente intelectual daquela época estava focalizado numa universidade na Itália, a Universidade de Pádua. E a Universidade de Pádua estava adotando o método aristotélico de abordagem das diversas ciências. E nesse novo modelo, o novo modelo de Pádua, com o abraçar do método aristotélico, isso passou a ser visto como o suprassumo intelectual da época. E os calvinistas não quiseram ficar de fora do ambiente intelectual elevado. Nós somos intelectuais, e eram mesmo. Nós somos grandes doutores, e eram mesmo. E nós não podemos ficar fora desse ambiente intelectual. Então adotaram um modelo aristotélico para interpretar, para trabalhar com a sua ciência, a teologia. O problema é que o sistema aristotélico precisa de um pressuposto básico para, a partir desse pressuposto, lidar com toda a outra realidade da ciência com que trabalha. E os calvinistas disseram o seguinte: olha, o nosso pressuposto básico para lidar com todas as questões ligadas à teologia, que é a nossa ciência, o pressuposto básico é a predestinação. São os decretos divinos. Os decretos divinos servirão como elemento fundamental para que nós consideremos todo o resto do nosso sistema. Então, a partir daí, o calvinismo, então, agora com uma nova roupagem, fazendo uma análise de tudo sob a perspectiva aristotélica, é aí que surge o escolasticismo protestante, e o calvinismo então passa a se caracterizar como um movimento que enfatiza demais os decretos divinos, a eleição, a predestinação. E isso faz com que surjam muitas questões. Por exemplo, o infralapsarianismo. Qual foi o decreto que veio primeiro?
A da queda, o decreto da queda ou o decreto da eleição de um grupo? O que foi que apareceu primeiro? Essa preocupação com os decretos. Isso tudo gerou descontentamento em algumas mentes, dizendo, olha, as respostas a isso não são satisfatórias. Essas respostas são equivocadas. Essas respostas não estão se encaixando no espírito da Escritura. E é nesse contexto que surge o arminianismo, dizendo, olha, não estamos satisfeitos com essas respostas. Talvez, se o calvinismo tivesse permanecido enfatizando o que Calvino enfatizava, né, a soberania de Deus, a palavra de Deus como a fonte da pregação, o evangelismo. João Calvino trabalhou muito para a divulgação da fé por toda a Europa. Talvez se essas coisas tivessem permanecido como a ênfase do calvinismo e seguindo firmemente no sentido do fundador do movimento, por assim dizer, João Calvino, talvez o arminianismo sequer existisse. Eu até brinquei falando, olha, o arminianismo é o resultado, é o filho feio do calvinismo casado com o modelo aristotélico proposto em Pádua. É uma reação a isso tudo, a essa ênfase na eleição. O problema é que o arminianismo, ao tentar resolver o problema, só piorou as coisas. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, não, a eleição existe. A eleição existe, mas nós podemos solucionar todo esse problema do reducionismo do homem, dizendo o seguinte, Deus elegeu com base na presciência. Ele previu a fé da pessoa, e prevendo a fé da pessoa, ele escolheu. A resposta que o arminianismo deu foi pior ainda. Sim. Aí acabou com a biblicidade da doutrina da eleição, porque a Bíblia não ensina isso. Isso seria uma eleição com base no mérito. Deus previu a fé. Condicionada à fé. Deus previu algo bom na pessoa. E aí a escolheu com base nesse algo bom que ela viu. Aí a eleição deixou de ser gratuita. Passou a ser um presente pela fé prevista. Ok. Perfeito. Vamos começar agora com algumas perguntas.